Podemos, né? Então vamos lá. Bom, boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Quem está com a gente, quem está vindo primeira vez. Daqui a pouco o pessoal vai se ajeitando. Hoje, quinta-feira, é o dia que nós... Eu nunca chamo de palestra, eu gosto de chamar de conversa, né? Conversa é melhor porque a gente pode interagir, perguntar, né? Palestra parece que às vezes tem que ficar, só um fala, todo mundo tem que ouvir. Embora existe palestra que às vezes no final abre-se a perguntas e tal, mas eu acho que fica muito formal. Eu gosto mais de chamar de conversa, né? Terças-feiras nós temos o trabalho das Mães de Luz, que é do projeto das Mães de Luz. Quinta-feira nós sempre falamos sobre a doutrina. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de influência com relação aos pensamentos, né? Nosso pensamento, como eles podem ser influenciados, né? No que acontece. Então, assim, muitas vezes a gente acha, né? Porque nem tudo na nossa vida, nem tudo. Muitas vezes a gente coloca a culpa na espiritualidade. Eu falo que algumas pessoas têm o que nós chamamos de a síndrome da macumba, que tudo na vida dele que acontece é macumba. Ah, por isso, por causa daquilo. E às vezes não, às vezes é porque são atitudes, maneira de agir. Nós colhemos o que nós plantamos. Isso é fato, né? Nós colhemos o que nós plantamos. Aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, tem uma pessoa o qual vamos até falar do filho, ela criou o filho com total liberdade. Hoje ele está com 18 anos, aí ela virou e falou assim: ele não me obedece. Infelizmente, por quê? Porque desde pequeno ele nunca teve limite. Então não é agora, depois dos 20 anos, que você vai conseguir chegar e vai dizer para ele não. Aí ele vai dizer assim: você nunca falou não para mim? Você sempre deixou eu fazer, agora você vai dizer não para mim? E aí, infelizmente, isso é o que? Não é um problema causado exteriormente, são consequências das nossas atitudes. A vida nossa, nós temos, existe uma vez, eu vi uma frase que ela diz assim: conhece o verdadeiro espírita não pelas palavras que fala, né? E qualquer pessoa, não é somente pelas palavras que a gente conhece ela, a gente conhece ela pelas atitudes. Porque falar, todo mundo pode falar. Agora, o negócio é aquilo que se pratica, né? Praticar o bem, a bondade, não desejar o mal para o próximo. Tem um monte de coisas por aí que envolve a nossa vida. Então, o nosso pensamento, ele é muito importante. Aonde está o nosso pensamento, é onde está a nossa alma. Olha só que interessante. E aí diz assim pra gente também, no livro dos Espíritos: os Espíritos, eles exercem influência sobre nós, e a resposta é sim, muito mais do que nós imaginamos. Então eles podem atuar no nosso pensamento. Porque tem outra coisa: espírito nenhum pega na nossa mão e sai com que a gente nos obrigue a fazer isso ou fazer aquilo. Pode ter certeza disso. Mas eles influenciam, né? As pessoas usam alguns ditados que é mais ou menos assim: diga-me com quem anda e eu te direi quem tu és. Eu conheço pessoas que falam também assim: o fulano, né? O fulano tadinho, o fulano tá assim, papapá, mas ele tá muito errado. Mas é porque são as más companhias que ele anda. Aí joga a culpa na companhia que ele anda. Então é a companhia que mas é ele que está andando. Ninguém amarrou, ninguém pegou, ninguém obrigou.
ninguém levou a força. Então, assim, o convite foi feito. E aí coube a essa pessoa aceitar ou não o convite, gostar ou não da ideia que foi dada, e aí ele age dessas formas erradas. Então, o nosso pensar, ele é muito importante. Eu digo assim às pessoas, não existe para mim diferença entre pensar e fazer. Um dia, por exemplo, tem religiões, né, que às vezes a pessoa ela vira, ela fala assim: eu não bebo cerveja porque eu sou proibido, a minha religião proíbe. Mas na verdade, quando ele fala isso, ele quer dizer assim: eu não bebo, mas eu gostaria de beber, mas eu não bebo porque a minha religião proíbe, porque se não tivesse essa proibição, eu estaria bebendo. Aí você pode passar normal, filho. Aqui na frente. Não, pode ir, meu irmãozinho. Não adiantou muito não, você não baixou tanto não. Então assim, para mim, pensar e fazer era o que ele queria, o que está dentro do coração. Era o que ele estava querendo fazer. Então não tem tanta diferença. Então o nosso pensamento, isso é muito importante. Onde é que está o nosso pensamento? Aonde está o teu pensamento, a tua alma está. Então aquilo que a gente deseja. Por isso que as pessoas usam, né, aí também, vamos jogar para o universo, que o universo devolve. O pessoal usa muito essas coisas. Mas aí tem que ver o que nós estamos jogando para o universo. Qual que é o nosso dia a dia? Qual é o pensamento que nós cultivamos desde a hora que nós levantamos? Qual é o pensamento? Coisas boas, boas companhias espirituais. Os afins, essa é uma lei que ela, pra gente, ela é muito importante e é o que acontece. Os afins, eles se atraem. Então, por exemplo, se eu acordo, se eu tenho bons pensamentos, as minhas companhias espirituais vão ser boas. Se você acorda, aí você já pensa coisa não boa. Raiva. Vamos falar um pouquinho de raiva. Você já acorda com raiva de certa pessoa. E geralmente quando a gente fala de raiva, a raiva ela vem acompanhada de outras coisas. Ela nunca vem sozinha. Raiva, ódio. Você não quer ver o bem daquela pessoa. Você não se alegra com o bem dela. Pelo contrário, se vê o mal, se souber que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, aí faz com que a gente vire. Tem gente que ainda fala assim, tá vendo? É a mão de Deus que está pesando. Então, e isso reflete no nosso dia a dia. É um pensamento. É um pensamento só. Um. Então, por isso que é importante que a gente possa cuidar do nosso pensamento. Né? Cuidar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos. Porque aí nós vamos dando essa abertura para que as influências elas surjam. Se eu pensei em ajudar, estender a mão, ser feliz, quais são as minhas companhias espirituais?
Aí você pensa, imagina aquela pessoa que ela acorda, né? Vamos dizer assim, ela acorda, ela pensa assim, hoje eu vou roubar. Hoje mesmo mandaram aqui que assaltaram uma joalheria aqui em Guará. O cidadão, ele acorda e já fala assim, hoje eu vou roubar. Hoje eu vou assaltar. Qual é a influência dele naquele momento? Aqueles espíritos que tendem a esse lado do mal, eles aproximam, eles encontraram a brecha. Um dia chegou um rapaz aqui, virou e falou assim para mim, André, eu traí a minha esposa por causa do espírito. Eu falei, rapaz, eu gosto de conversar. Eu falei, então vamos sentar e vamos conversar. Tudo bom, meu querido? Por que o cachorro entra na igreja? Todo mundo sabe a resposta, que a porta está aberta. Então, o que aconteceu? A mulher passou, você olhou, a porta do seu cabeção, a mente, ela abriu. Ela virou e falou assim, já falou já foi ali já começou a derrota, né? Mas é aquilo, me interessei, eu achei isso, tá. Quando você pensou tudo isso, aqueles espíritos que só estavam precisando dessa abertura, falou assim, encontramos a pessoa para a gente influenciar. Então vamos influenciá-lo. Vou só fazer um parênteses aqui para lembrar, eu conto às vezes aqui, do dia que Chico, ele levou um tropeço lá, deu uma tropeção lá, e aí Emmanuel virou para ele e falou assim, agradece, Chico. Porque imagina assim, quando a gente dá uma tropeçada, qual que é a nossa tendência? Primeira coisa, já vai vir aquele elogio bem gostoso, não é? Para não dizer outra coisa, em vez de ser uma palavrinha, uma palavra grandona, vamos dizer assim. Tem gente que vai falar essa palavra grandona. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, querido. E Emmanuel virou para Chico e falou assim, agradeça, Chico. Quando eu vejo isso, eu imagino a cena. Então você imagina Chico virar e falar assim, obrigado, Deus. Obrigado porque eu acabei de dar um tropeção. Imagina se você ainda bate o dedão ainda, que o coração bate lá na unha, né? Que o coração às vezes bate na unha. Se a unha do dedão tiver grande, meu irmão, aí que a dor é maior ainda. Aí que você vai sentir o coração pulsar no dedo mesmo. E Chico agradeceu, mas Chico, não contente, virou para Emmanuel e falou assim, mas Emmanuel, né, mas por que eu tenho que agradecer? E Emmanuel falou para ele, agradeça, Chico. Aí passou um tempo, o Chico falou, olha, eu já agradeci, tá tudo bacana, mas eu preciso entender por que agradecer. Aí Emmanuel falou para ele assim, você sabe por quê? Porque naquela hora já havia alguns espíritos ali esperando a sua frequência baixar. Se você reclamasse, se você xingasse, se você agisse dessa forma, era o que eles estavam esperando para te influenciar. Por isso que eu falei para você, agradeça. Como você agradeceu, você não mudou a sua frequência, eles não tiveram acesso ao seu pensamento para poder te influenciar. Olha só a lição. E aí voltando ao amigo, né? Aí eu falei para ele, então, quando você pensou, que você idealizou isso, você abriu essa porta, a influência externa, aí fala assim, opa, achamos alguém então para a gente influenciar. Mas espírito nenhum pegou na sua mão. Que isso eles não fazem. Não vou desculpar não. Muito barulho. Espírito nenhum pegou na mão. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio.
Houve a influência? Sim. A influência ela é complicada, ela é grande. O livro dos Espíritos ela chega a falar para a gente que eles têm influência sobre a gente muito mais do que nós imaginamos. Mas eles não pegam na nossa mão. Pode ficar, como diz, martelando na sua cabeça, né? Um dia eu vi uma reportagem de um jovem lá para o lado lá de Santa Catarina, que ele estava para cometer um suicídio, e ele na ponte, para poder pular, o bombeiro chegando, aquele negócio tudo, e embaixo tinha um cidadão, ser humano, encarnado, que gritava assim: pula, eu quero ver se você é homem, se você for, você pula, né? É que nem o pessoal que é casado aí e tal, às vezes sai, encontra com os amigos, aí fala assim: toma uma cervejinha. Não vou tomar não. Ah, a esposa não deixa, hein? Vou beber. Pode botar a garrafa aí que agora eu vou beber a garrafa inteira, porque quem manda sou eu, tá? A influência ela vem desse lado. E aí aquele jovem pulou. E aí às vezes eu paro e pergunto, eu fico assim: será que aquele jovem se suicidou ou aquele cidadão encarnado cometeu um homicídio? E aí? Já pararam para ver a diferença? E agora? Mas ele se jogou. Mas será que não foi porque eu fiz? Então foi suicídio ou foi homicídio? E aí? Então a influência ela existe. A influência ela é grande. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar da maneira de pensar. Nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Eu já ouvi essa frase. Aí eu falo para você: você consegue ajudar? Se eu não mudar o meu pensamento, se eu não mudar a minha maneira de pensar, as influências elas existem. Além do mais, aí tem outro segredinho, olha só. Porque assim, os espíritos conhecem o nosso pensamento. E aí? Ou só eu conheço ele? Eles conhecem melhor do que a gente. Mas André, ninguém viu aqui ninguém encarnado. Mas eles lá, eles sabem. Eles sabem o que a gente pensa. Melhor do que a gente. Meu pai desencarnado, andei pensando uns negócios meio errados aí. Deu uma zebra. Como diz meu amigo lá de Minas, zedou o pé do frango, filho. Agora tem gente aí sabendo meus pensamentos. Então nós precisamos, né, é muito importante que a gente consiga ir trabalhando o nosso pensamento. Bons pensamentos, boas companhias espirituais. Pensamento menos bom, a sua companhia é menos boa. E geralmente assim, e é fácil a gente saber o que não é bom. É fácil. Aquilo que nos traz perturbação. Você não dorme. Você não consegue dormir. Se tiver problema com outra pessoa, então, se você tem um problema com alguém, por isso que a doutrina espírita, né, ela vira e fala assim, ó, vai, perdoa, né? Jesus falou isso pra gente também. Vamos perdoar. Quantas vezes? Até 70 vezes 7. Ah, mas então faz bem. Eu digo isso, às vezes a pessoa ela vira e fala assim, André, eu perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Então você não perdoou.
Você pode ter certeza disso. E se você encontra a pessoa, você vira e fala assim: estou com raiva, meu dia acabou. Nossa, se eu pudesse, eu voava no pescoço, eu torcia. Hoje, aí chega em casa, encontra a família, já vira e fala assim: você não sabe quem eu encontrei hoje, Nelson. Eu encontrei fulano. Nossa, mas acabou com o meu dia. Olha o que acontece com uma pessoa por causa de um pensamento. Ela estraga o dia dela. Ela adoece. Então, por isso que a doutrina, né, ela vem nos ajudar para que a gente possa ir trabalhando isso na nossa mente. Uma vez entrou uma jovem aqui, e ela até na época me chamava de tio, e ela dizia assim: tio, eu só vejo, né, espíritos não bons, feio, só coisa feia. Primeiro que a gente precisa entender algumas coisas, né? Porque tem gente que tem medo de ver espírito. Eu conheço pessoas espírita, que trabalham na casa espírita e que morrem de medo de espírito. Aí você vai dizer assim: André, mas olha do seu lado. Cada um de nós somos um espírito encarnado. Então aqui, vários espíritos encarnados e alguns desencarnados. É porque às vezes, é o que eu falo, nós assistimos alguns filmes, o filme é bom, ele traz uma noção pra gente, mas ele também às vezes ele deixa umas coisinhas ali passar, que por exemplo, porque geralmente quando fala em questão de espírito já não mostra coisa muito boa. E ainda tem aquilo também que o pessoal fala que o espírito ele entra dentro da gente, né? Você assiste aquele filme e tal, que o cidadão está ali, aí o espírito vem, entra o cidadão. Espírito nenhum entra dentro da gente. Lei da física: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Cada um de nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. O dia que o nosso espírito deixar o nosso corpinho, é o dia que nós desencarnamos. Então, espírito nenhum. Usa-se muito uma linguagem chamada incorporação. Alguns dos nossos irmãos de Umbanda e tal usam muito essa linguagem, incorporação. Mas incorporação o espírito ele para do lado, vibra na mesma frequência, pensamento, sintonia, e aí a gente consegue percebê-lo. É psicografia, no caso? A psicografia começa assim. A psicografia é uma ligação da mente do médium com a mente do espírito. Existem os outros médiuns, né? O médium o de psicofonia, que é o que fala. Numa mesa mediúnica tem os médiuns ali que dão a passividade para aqueles espíritos que vêm na mesa ser cuidado. Então não é que aquele espírito entra dentro do médium, ele sente tudo que aquele espírito está sentindo e aí ele traz ali diante da mesa. Então isso é vibração. Então assim: André, eu tenho medo de ver espírito. Só olha quantos espíritos. Então tudo é o pensamento. O pensamento nosso é o grande segredo da gente poder cuidar, tudo bom, da gente poder cuidar o nosso pensamento. Às vezes a gente acorda de manhã, nós esquecemos de fazer a nossa oração. Vai dormir, esquecemos de fazer a nossa oração. Que a gente vira e fala assim: nossa, o dia foi tão corrido, tanta coisa que eu fiz hoje. Mas se chama para um churrasquinho, um fla-flu, o dia não foi corrido. E oração não é virar a noite orando, não, pelo amor de Deus. 5 minutinhos. 5 minutinhos para cuidar da gente. Olha só, 5 minutos para cuidar da gente.
Santo Agostinho, quando chegava no final da noite, o que ele fazia? Ele fazia a sua oração, mas a sua oração, ele fazia uma reflexão. E a reflexão dele era o seguinte: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei durante o dia? Quem será que eu não cumprimentei? Quem será que talvez eu fui meio ríspido? Porque as pessoas hoje estão vivendo, eu falo assim, Facebook às vezes eu dou risada, né? Que eu chamo de frases de impacto, né? Uma delas é o tal do famoso ranço. Então a pessoa hoje peguei ranço. Eu estou com ranço, né? E você pode ver, se a pessoa ela já fala que ela está com ranço, bom, cara, se a pessoa ela fala que ela já está com ranço, você pode saber que esse ranço, ele vem acompanhado de alegria. Se falar assim, estou com ranço de fulano, o que vocês acham? O que quer dizer isso? Raiva. Eu estou com raiva. Traduzindo, eu quero que o fulano se exploda. É por aí. Nós vamos ver algumas frases de impacto aqui. Então o ranço, o famoso ranço. Cada um agora vai ter de mim aquilo que me dá. Né? O famoso bateu, levou. São algumas frases que as pessoas... Eu só observo às vezes. Né? Mas se parar, por exemplo, cada um vai ter aquilo que me dá. Então se a pessoa é grossa comigo, eu vou ser grosso com ela. Não, porque ela é grossa comigo, então você... Não. Aí é onde a doutrina espírita ela vem, ela diz assim pra gente: cada um dá aquilo que tem no coração. Não é porque ele agiu dessa forma, que eu vou agir na mesma forma, igual, na mesma moeda. Vou pagar na mesma moeda. Dai a César o que é de César. Não. Eu posso dar a ele aquilo que Jesus nos ensina. E o nosso dia é diferente. Porque quando o nosso pensamento ele está dessa maneira, né, vamos chamar de desequilibrado, quando acontece esse desequilíbrio, a nossa vida também, ela entra num desequilíbrio. O seu dia é um dia pesado. É querer discutir, brigar, xingar, reclamar, gritar, porque aí vamos ver quem grita, tá? Eu gritei mais alto, então acabou. Quem ganhou foi eu, porque eu gritei mais alto. Ninguém ganhou. Maneira de agir. Tudo em função do nosso pensamento. Tudo em função da maneira da gente achar assim, não, eu sou assim. Não. Nós podemos. Né? Mas é ser bobo, André. Um dia a pessoa virou e falou assim, é que nem uma frase, eu tenho que voltar as frases aqui, grudar aí nas paredes aí. A gente tem um que diz assim, o silêncio é uma prece. Aí um dia viraram e falaram assim para mim, eu não concordo com essa frase. Eu falei, por quê? Não, porque o silêncio é uma prece. Eu falei, então, isso aqui é um grande ensino para a gente. Não, isso aí quer dizer o seguinte, quem cala consente. Eu falei, não, quem cala não quer briga. É diferente. Não quer dizer que eu estou consentindo. Eu só não quero discutir, porque eu já vi que você tem um pensamento, você tem uma ideia, então não adianta eu falar para você que isso aqui é um livro que você vai dizer para mim, não, isso não é um livro, isso é um caderno. Então é muito mais fácil eu ficar quieto, fazer uma oração, do que eu brigar com você.
Então, quando a gente vai trabalhando isso na nossa vida, trabalhando isso no nosso dia a dia, é o que nos ajuda, né? Ajuda o seu dia a ser mais leve, ajuda o seu dia a ser feliz, ajuda você a sorrir. Maneira de olhar as coisas por outro lado. Não, fulano está assim porque então, às vezes o fulano está passando um problema. Reza por ele. Ora por ele. Não, mas eu vou, bateu, levou, vou agir do mesmo jeito. Às vezes ele está passando. Mas tudo bem, tudo bem. Não justifica. Mas ele dá o que ele tem no coração naquele momento. Então, quando a gente consegue ir entendendo isso, praticando isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos ver que a nossa vida ela vai sendo mais light. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela virou e falou assim para mim. Ela se diz evangélica. Aí ela virou e falou assim: André, mas sabe uma coisa que eu admiro muito no espiritismo? É a calma que vocês têm. É a tranquilidade. É a calma, é a paz. Então, isso que é importante para a gente a cada dia, quando a gente consegue ir trabalhando isso na gente, né? Eu já fui, eu digo pessoal, eu já contei umas histórias aqui. Eu era calmo de arrancar o cidadão pelo vidro do carro. Eu já fui nessa época. Eu já fui. Mas todos nós estamos aqui para um processo de evolução, de mudar, de evoluir. Eu fui um dia na prefeitura de Guará aqui resolver um negócio ali, entrei, a moça, estava eu, minha filha, e aí eu falei para a filha: filha, você espera aqui que o pai vai aqui na sala do lado, tudo ali dentro. Falei: eu vou ali só pegar o papel do centro ali, já estou voltando e tal, não sei o quê. E aí eu falei para a moça assim, falei: ó, minha filha, ela vai ficar aqui, eu só vou estar ali e tal. Né? Dei bom dia para ela, né? Bom dia e tal, eu só vou ali. Ela virou, ela não respondeu bom dia, virou e falou assim para mim: senta aí, não sai daí. Rapaz, isso logo de manhã, né? Começando o dia. Aí eu olhei para ela, falei: bom dia para a senhora também. Deus abençoe o seu dia. Aí ela parou, aí ela sentiu que ela não tinha respondido. Aí eu falei para ela: deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Se eu falasse para a senhora: senta aí, não sai daí que você vai ter que me atender, a senhora ia gostar? Não. O senhor me perdoa. Eu falei: não precisa pedir perdão para mim não. Eu só estou dizendo para a senhora que são 8h30 da manhã, 9 horas. Se a senhora for trabalhar até às 5 da tarde, pode chamar o SAMU, filho, que você vai sair daqui doente. Não tenho culpa dos seus problemas. Mas se a senhora agir assim com todo mundo, imagina como é que vai ser o final do seu dia. Como que a senhora vai retornar para casa? E ela foi ficando vermelha e parecia um extintor de incêndio. Maneira. Há uns 10 anos atrás eu arrancava ela pelo vidro. A gente muda. Então assim, todos nós estamos no processo. Todos nós podemos mudar, cuidar o nosso pensamento. Não, eu quero ter paz, quero chegar ao final do dia, quero chegar ao final da noite, estar alegre, eu quero sorrir. Então, cuidar do nosso pensamento. Aquilo que nós desejamos. Aonde está o teu pensamento, está a tua alma. Guarda essa frase. Meu pai é desencarnado. Então, peraí, se aonde está o meu pensamento, está a minha alma,
Então eu posso até ter um encontro com o meu pai no plano espiritual, porque se o meu pensamento vai lá, olha que coisa boa, a gente pode praticar isso para coisas muito boas. Então assim, muitas vezes nós jogamos a culpa na espiritualidade. Eu estou agindo assim porque são os espíritos. Volto a dizer, os espíritos exercem influência sobre a gente, sim, muito mais do que nós imaginamos, mas é porque nós permitimos. Tem gente que fala muito em obsessão, né? Espíritos que vêm para obsediar, para influenciar na pessoa e tal. E aí um dia falaram para o Chico assim, mas e a obsessão, ela existe? Existe sim, tal, e a gente jamais vamos discutir que não. Mas a gente tem como impedir? Sim, é só mudar a frequência, só mudar o pensamento. É a coisa mais simples que tem. É que nem incêndio em botijão de gás, né? Pegando fogo no botijão de gás, nego quer jogar água, nego quer fazer aquilo e tal. Você vai lá na torneirinha e você põe o dedo. Então às vezes é a coisa mais simples, mas depende da gente. Depende daquilo que nós cultivamos. Então, o seu pensamento, aquilo que você pensa quando você acorda. Tem gente que já acorda, olha só, tem gente que já acorda de manhã, né? Que nem agora nós estamos vivendo aquele dia que é meio esquisito, né? Guará, como diz, já faz as 4 estações que deixaram no mesmo dia. Hoje de manhã parecia que tinha um nevoeiro, era 11 e pouca da manhã, 10 e pouco, tinha aqui, o sol estava meio xoxo, nada de sair o sol. Agora de tarde que ele deu um marzinho e já foi embora também. Aí você acorda de manhã e fala assim, nossa, que dia chato, meu Deus do céu, que dia disso, que dia daquilo, ai meu Deus. Quando tem sol, nossa, mas tem sol, meu Deus. Se chove, é porque chove. Se faz frio, porque faz frio. E todos nós conhecemos pessoas assim. Quem nunca conviveu com uma pessoa que nós chamamos de negativo? Você para perto da pessoa, ela só reclama. Ela reclama do dia, ela reclama do momento, ela só não reclama dela, mais ou menos, porque assim também ela ainda reclama dela também. Que nada tá bom para ela. Eu falo que é igual ir consulta médica, né? Você vai em consulta médica, é a coisa mais engraçada que tem. Você senta, aí está um cidadão do lado ali, aí começa a interagir, né? Você começa a fazer amizade, aí você já olha assim e fala assim, tudo bem? Tudo bem. Você vai passar na consulta aí? Vou. Mas o que foi? Ah, rapaz, eu tô com uma dor aqui assim, ó, tá doendo aqui, nossa, eu não consigo mexer os dedos. Aí o outro já vira e fala assim, isso aí não é nada. A minha já pegou a mão, já chegou aqui no cotovelo, e o cotovelo ó, já nem mexe direito. O outro já fala assim, rapaz, o meu já pegou aqui, já está aqui bursite, já está descendo, já está dando mais não sei o que, nervo ciático. Um só vai aumentando o problema para o outro. Você racha o bico de dar risada, a verdade é essa. Só, né, ver coisa, um quer ter mais que o outro. Eu não quero ter nada, não quero nem ir. Tá doido? Então a nossa vida, o nosso dia depende da gente. André, depende de mim? Depende de você. Você faz a sua escolha. O que vai ser do meu dia hoje? Eu quero um dia bacana. Existem problemas, existe. Mas se a gente mudar o nosso pensamento, nossa maneira de ser, nossa maneira de ver, olhar as coisas por outro lado, conseguir enxergar nas pessoas
o lado bom que ela tem. Mas André, mas o fulano não tem nada de bom. Espreme. Quem sabe cai uma gotinha ali, você vai ver, ela tem alguma coisinha de bom. E isso, tá? Até, eu vou fazer qualquer quinta aqui, eu vou trazer o estudo que eu estava passando aos passistas aqui. Os passistas aqui, nós estávamos estudando os famosos centros de força. Centros de força também conhecido como chakra. Algumas pessoas ouviram muito falar em chakras. Cada um é responsável não só pelo funcionamento do corpo físico, mas também, vamos dizer, pela parte espiritual. Então, quando a gente consegue enxergar em alguma pessoa, né, pelo menos um pouquinho, raiva, vingança, inveja, como o pessoal fala, olho gordo, isso aí é um perigo imenso. Mas André, mas eu estou bacana, mas é o fulano. Então vamos, né? Mas eu, porque assim, fulano tem inveja de você. Aí mas por quê? Por que vai ter inveja de mim? Porque não sei o quê, porque aí você já começa a falar mal da pessoa. Aí que está a diferença. André, mas o fulano tem. Reza por ele. Ora por ele. Faz uma prece. Eu não, porque tem gente que fala assim, eu quero que se exploda, né? Quero fulano bem longe de mim. Quero que se exploda. É o famoso perdoei, mas não quero ver nem pintado de ouro. Você nunca perdoou. Porque aqui dentro tem aquele sentimento guardadinho. E o sentimento é esse. Fulano adoeceu, está pagando. Tem gente que fala isso. Fulano adoeceu, está lá na cama lá. Também está pagando o que fez. E aí vai. Pensamento. Aquilo que nós emitimos, aquilo que nós enviamos, aquilo que... Só que a gente atrai. Nosso pensamento também tem isso. Nós atraímos. É aí que está o segredo. Então, quando a gente começa a praticar esse lado mais da bondade, mais da caridade, mudar a vibração, mudar a frequência. É mudar a frequência. Frequência é isso. André, o que é frequência? Fala muito nisso, né? A gente ouve muito na doutrina espírita sobre isso. Frequência, mudar a frequência, né? É igual estação de rádio. Você tem que mudar. Nós temos que mudar exatamente isso, né? Frequência alta. André, o que é uma frequência alta? É bons pensamentos. Se agradecer, gratidão. Teoria da gratidão. Alguns já conhecem e outros não. Você sai daqui a pouco, você vai embora do centro, você chega lá na sua casa, abre a porta, entrou, encontra lá na cozinha uma pia lotada de louça suja. Lotada. Qual é a tendência? Pensando que eu sou empregada aí, ó. Olha pra você ver. Pensa que eu sou empregada, porque eu não sou empregado de ninguém, porque tal, olha só, papapá. Aí você começa, né? E tá, aí já xinga um, já xinga o outro. Só alegria. Qual é a teoria da gratidão nisso, André? Se eu tenho a louça, a pia cheia de louça, é porque eu tive que comer. Obrigado. Obrigado porque eu tive. Se eu tive uma panela ali que estava suja, é porque eu fiz um arroz, um feijão, um macarrão, fritei um ovo, salsicha, carne, enfim, eu comi, os meus comeram. Claro que, né?
né? Nós não vamos deixar a louça suja para todo mundo. Mas é a teoria da gratidão. Porque é quando a gente encontra, pode ter certeza disso, eu não estou errado nisso que eu estou falando. Quantos de nós aqui já não reclamamos de ter um copo sujo? Tem um copo sujo, olha só para você ver. Eu ainda tenho que lavar esse copo aí. Aí fala assim, se eu tive, que eu tive água. Por exemplo, agora a gente viu os nossos irmãos lá no sul, e não esqueça de orar ainda por eles. Está passando, mas o negócio ali ainda vai longe, porque agora é a hora de levantar, agora é a hora de começar. Tem um monte de coisa ali ainda não cessou 100%, não. Então você imagina o que é você não ter o que comer. Às vezes a gente acorda de noite, você dorme lá, ficou com preguicinha, né? De fazer uma janta, aquele negócio. Aí deita, eu vou deitar e vou dormir. Aí você acorda de noite, você não imaginava que ia acordar, você acordou com fome. Dá uma dor que assim, ó. E dói, a fome dói. Eu digo pessoal, fome dói. Mas a nossa doeu porque a gente ficou com preguiça de fazer. Agora, quando dói porque você não tem, então assim, nossa, a pia está ali, graças a Deus, vou lavar com alegria, obrigado, que Deus abençoe. É pensamento, é vibração, é maneira de ser, maneira de agir. A teoria da gratidão. E as pessoas nas nossas vidas, um dia eu encontrei uma pessoa e ela virou e falou assim, André, eu encontrei fulano, e fulano falou isso, fulano falou aquilo, né? Teceu N elogios de você e tal, não sei o que, e tal, mas e aí, o que você tem para dizer com relação a ele? Eu falei, eu agradeço. Olhou. Você agradece? Eu falei, claro. Opa! Porque tem gente que nos ensina coisas boas e tem gente que nos ensina o que nós não devemos fazer. Então, mesmo assim, ele ainda me ensinou. Então, eu sou grato, porque ele ainda me ensinou coisas que eu não devo fazer. Ele parou, ficou olhando, achou que eu ia reclamar, falei, vou não. Não que eu seja a perfeição, eu estou no processo, tá? Eu estou no processo. Tem dia que a gente é testado, pode ficar tranquilo, eu sou normal. Eu sou uma pessoa que eu estou no processo. Tem dia que eu saio de casa e falo assim, não, eu estou indo para o centro, um dia de alegria. Aí é o motoqueiro que puxa pela direita, é o outro que puxa para a esquerda, é o carro que entra na frente. Aí você vai, daqui a pouco você põe a cara para fora, aí você lembra, não, peraí, eu não posso. Deixa eu calmar de novo, deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar para esse corpinho de novo aqui e tal. Não sai desse corpo, porque se sair, entendeu? É o processo, nós estamos no processo. Não posso baixar a vibração. Se eu baixar, complica. É o nosso dia. E o nosso dia, ele vai se tornando gostoso em função disso. Então você pode decidir o seu dia. André, eu posso decidir? Não é a espiritualidade? Não, a espiritualidade vai te ajudar. Mas é você que decide. Ah, eu venho no centro, porque eu venho buscar, porque o centro vai mudar. Não, o centro vai te ajudar. 50%, vamos dizer, da espiritualidade, os outros 50% é seu. Não adianta a espiritualidade me ajudar se eu não mudar. Tem um videozinho, qualquer dia eu vou botar aqui, mas eu vou resumir, da pessoa que ela vem na casa espírita, aí ela entra e ela tinha ali um espírito ali influenciando. Aí quando ela entra na casa espírita, aquele espírito não entrou. Isso até é uma coisa que eu vou marcar aqui para me falar um pouquinho. Porque às vezes eu tenho que marcar umas coisas aqui, senão eu esqueço. Espera aí, deixa eu só... Para mim não esquecer sobre isso, para dar seguimento. Pronto. Aí aquele espírito não entrou, ela entrou, passou, tomou o passe.
Quando ela saiu do centro espírita, aquele obsessorzinho, né, já estava ali esperando, aí virou e falou assim, já vou influenciar ela, só que já tinha uma outra espírito ali, influenciadora, já era mais, né, madura, especialista nisso. Aí virou e falou assim para ele, não vai ainda não. Aí ele, não, eu vou. Aí chegou como se ela tivesse uma proteção, ele não conseguiu chegar até ela, aí ela virou e falou assim para ele, espera, você é novo, você vai aprender, espera só um pouquinho. Aí ela saiu com o celular na mão, saiu do portão assim, né, tipo vindo, olhando o celular, e passou um cidadão sem querer, claro que ela estava aqui, o cara bateu nela, nem derrubou o celular no chão, aquele roscão que a gente dá, né? Aí ela já olhou para ele assim, não tá vendo por onde anda? Presta atenção, olha onde você anda, não vê os outros. Aí ela virou e falou assim, agora é a hora, pode ir. Já baixou a frequência dela, pode. Lá que você vai e influencia nela. Tá vendo como é que as coisas mudam? É que nem, por isso que eu marquei aqui, ó, que isso é interessante. Tem gente que vem na casa espírita e tem medo, porque assim, aí fala assim, eu vou lá. Por exemplo, eu vou lá no passe. Aí tem 2, 3 ao passe lá do mesmo tempo. Aí a gente já pensa assim, se tem uma pessoa do lado, mas tem um espírito que não está bom perto dele, aquele espírito pode sair dele e pular em mim. Olha para você ver, eu ainda vou levar o espírito embora para casa. Ganhei um prêmio, saiu do fulano e pulou em mim. Não, tem gente que pensa isso. Tem muita gente que não fala. Mas tem gente que pensa isso, que vem na casa espírita. Por isso que tem gente que fica observando, tem medo. Se deixar, escolhe com quem vai tomar o passe ali. Deixa eu ir com fulano, vou entrar com ciclano. Eu vou entrar com fulano lá, tá louco? Sai dele, pega, entendeu? Não, a espiritualidade ela não faz troca, não. Senão eu falava assim, imagina nós que trabalhamos na casa espírita. Quanto que nós ia levar embora para casa? Pensou? Né? Mas André, não leva? Não leva não. Claro, aí depende da vibração também. Um dia saiu uma certa pessoa, um jovem daqui, não vou dizer nome, né? Só vou dizer o milagre. E aí, tal, e ele, só que ele chegou aqui, e tal, tudo porque falaram para ele assim, ele estava conversando, aqui dentro, na hora do atendimento. Aí chegaram para ele, virou e falou assim, ó, só pedir para você, baixa um pouquinho. Eu não vou dizer a palavra que ele falou para nossa irmã, que falou isso para ele. É a mesma palavra quando dá um tropicão, bate o dedão, e o coração bate lá no dedão. Com uma palavra pequena, para não dizer que é um palavrão. Aí ele foi embora. E eu estava aqui. Ele deu sorte. Mas André, você não, jamais. Eu só ia orientar, né? Não ia pôr, nem pôr para fora. Só orientar. Aí, no entanto, que depois eu orientei. Aí depois ele pegou, não, porque eu peguei, porque saiu. Eu falei, rapaz, você não pegou não, irmão. Você já anda com ele. Você já é sua companhia. Você faz isso aqui, você faz isso na sua casa, você faz isso com seu pai, você faz isso com sua mãe, você faz isso com seus amigos. Você quer uma lista? Eu te dou. Porque você chegou para mim e falou assim, André, fulano brigou comigo, ciclano brigou comigo, terceiro brigou comigo, você contou, 10 pessoas brigaram comigo. Eu falei, rapaz, eu tenho 10 pessoas erradas. Ou é mais fácil, você está errado. Então, isso é importante a gente saber, por quê? Né? André, mas então eu posso ir sim, vamos cuidar, né? É para ser cuidado, mas não tem perigo. Pode guardar isso, né? Cada um tem a sua companhia que merece. Agora deixa eu falar uma coisa. Isso que o senhor falou do espírito, eu frequentei em São Paulo quando eu morava lá. Meu marido sempre foi, ele que era o bom. Então a gente morava com a avó dele, então eu ia. Eu entrava no centro, saía, tomava os passos e saía dele. Chegava em casa, quebrava, arrebentava, jogava as coisas. Chegou um dia, meu filho, ele está com 51 anos, era pequeno, eu girei. Ele empurrou a avó dele caiu no chão, eu morava com ela.
E eu tinha umas coisas, fazia a unha para fora, né? Ele jogou minhas coisas tudo na parede. Então aí eu fui para o centro, né? Falei com a pessoa encarregada de sozinha com os meus filhos, né? O que acontecia? Então por isso que o senhor falou. Saía de casa com ele, porque estavam tão carregados, os espíritos ficavam na porta. A gente entrava, igual o senhor falando, mas eu estava imaginando. Quando saía, ele ia junto com ele. E aí chegava em casa e era aquela batalha. Aí a pessoa não entende, não sabe pôr a culpa no centro. Porque tem muita gente que senta o espírito, o pessoal tem medo, o pessoal vem, aí tem medo, mas é fácil, porque aí põe a culpa. Não, porque foi no centro. Não foi no centro. Cada um de nós temos a companhia que merecemos. E a pessoa sempre falou isso. Ele começou uma da segunda-feira, era mesa branca, né? Vinha na mesa, daí foi melhorando. Mas ele falava isso, vinha com ele, porque sempre foi muito nervoso, muito mandão. Porque o pessoal fala isso. Ah, tá vendo? Pegou no centro. Não pegou no centro, não. Fica de espera ali pra gente sair. Já tá, é a nossa companhia. Então, não. É frequência. Muda a sua frequência. Muda o seu pensamento. Né? Aí eu venho aqui, né? É que nem eu falo para nós que trabalhamos aqui, mas serve para todo mundo. Ser espírita aqui dentro da casa espírita é a coisa mais fácil que tem. Quando a gente entra por aquele portão ali, a psicosfera aqui já é, né? A música, as pessoas e tal. Até se alguém for mais ríspido com a gente vai olhar e vai dizer assim: estamos na casa espírita, que Deus te abençoe, irmão. Ainda chama de irmão ainda, né? Deus te abençoe, irmão. Paz e luz na sua caminhada. Então, aqui dentro, a atmosfera, a psicosfera, ela ajuda, ela contribui muito nisso. Mas é quando a gente sai daquele portãozinho ali, ó, quando ele fecha, que nós vamos para casa, vamos para o serviço, vamos encontrar as pessoas. Aí que é a hora que nós vamos dizer realmente quem nós somos. Aqui dentro é fácil. É daquele portão para fora. É daquele portão para fora que é a hora que a gente vai e vai dizer nossa atitude. Aqui a gente fala com carinho, né? Sorri, fala manso. Aí chega em casa, grita. E aí, para justificar, trouxe do centro. Não é que eu trouxe do centro, sempre andou comigo. Porque isso é importante saber. Não tem, André, não tem perigo. Porque às vezes a gente senta, né? Aí fica na casa espírita. Tem gente assim, ó, com muito carinho e respeito. Aqui frequenta pessoas de diversas religiões. Aqui tem famílias de evangélicos que vêm aqui. Frequenta, que não é nem vir, frequenta. Tem irmãos que são bandistas, candomblecistas e tal. Só que tem gente que mistifica. Aí já entra, né? Aí já vira e fala assim, a energia do lugar, meu Deus. Aqui tinha um certo cidadão, ele vinha de longe, de outro estado, mas quando ele chegava, um dia falaram assim para mim, André, ele entra no passe e ele dá problema. Falei, dá problema? Dá. Falei, eu vou acabar com o problema dele. E olha só, você vê como que acabou o problema dele. Foi a coisa mais fácil. Que aí ele chegava lá, tô com o espírito, aí tá com o espírito. Aí tá, caí para um lado, pro outro. Deixa ele vir. Quando ele veio, eu recebi ele na porta. Quando ele entrou, eu abracei ele. E aí, como é que está o senhor? Tudo bem com o senhor? Oh, estou bem, graças a Deus. Falei, daqui a pouco nós vamos lá tomar o passe. Só sabe que aqui não tem esse negócio pessoal que cai não, né? Porque esse negócio... Chico diz assim, quem é inconscientemente. Porque a espiritualidade é coisa boa, rapaz. A espiritualidade, ela traz paz pra gente. Ela traz isso, ela traz... Nunca mais o homem caiu.
Nunca mais ele deu um trimelique. André, ele nunca mais teve? Não. Então assim, tem gente que acha isso. Então assim, se às vezes você vê alguém, né, não tem perigo. Mas André, o cidadão está lá do lado, lá, deu uns trimelique nele e tal, não sei o que. Não esquenta não. Reza por ele até. Mas não tem, mas André, mas não tem perigo, que a gente fala assim, que aí já acha assim, saiu dele, pulou para mim, né? Não é troca, não é troca, não é troca. Porque imagina se fosse fazer troca, né? Daquele que chega aqui mais ou menos, aí como é que nós vamos embora para casa? Aí nós já vamos dormir no centro, já fica por aqui, traz todo mundo à cama, dorme aqui, porque senão nós vamos levar todo mundo para casa, tá doido, mano? Eles têm que saber, tem regra, é o que nós chamamos de educação mediúnica. Tem regra. André, mas o espírito não fica, não. Segunda-feira é dia da mesa mediúnica, meu querido, eu vou te ajudar segunda-feira. Por isso que tem gente que por aí, ó, juntando os pensamentos, juntando tudo. E às vezes a gente conhece. Você está num lugar, você está numa festa, você está num... O cidadão dá uns piripaque lá. Ai, foi espiritualidade. Com muito carinho, com muito respeito, desculpa dizer isso, mas por exemplo, para a gente trabalhar na mediunidade, você faz isso... Né? Você faz isso. Você cultiva uma vida de oração, de normal, tá? Eu sou um ser humano normal. Mas você cultiva, você pratica as coisas boas. Por exemplo, hoje eu estava aqui desde 8h30 da manhã, ligo o som, as músicas vão tocando, vou fazendo salgado, tem uns ali, quem faz sou eu, vou fazendo salgado, vou aqui, vou cuidando e tal, aí você vai, de vez em quando você escuta aí um pessoal chegando, espiritualmente entrando, você já vai tal, você entrar nessa sintonia. Agora você imagina o cidadão tá lá no festão, você é contra a festa? Não, eu gosto também, opa, como diz o pessoal, nós curte festa também, não é só normal, ser humano normal. Só que tem gente que aí chega lá e pá, dá umas caídas, dá umas quedas. É educação mediúnica. Desculpa, mas é. Então, e tudo isso está relacionado à nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar, ela influencia na nossa forma de agir. Só para encerrar, né? Aquilo que nós pensamos, ainda tem isso. Nós podemos esconder aqui de todo mundo, mas os espíritos conhecem muito bem o nosso pensamento. Azedou o pé do frango. Meu pai é desencarnado. Ai, meu Deus, se eu fizer uns negócios errados aí, não vai dar certo, hein? Vai dar ruim, né? Como diz a linguagem aí do pessoal, vai dar ruim, bom da luz, vai dar ruim. Então assim, cabe a gente, cabe a você, né? É uma escolha, é um livre-arbítrio. Livre-arbítrio, é escolha. Eu quero ser feliz, quero ser bacana, né? Quero ter boas companhias espirituais, quero ser... Ok. Né? Agradeça mais. 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Todo mundo conhece essa também. A gente ouve mais, fala menos. Legal. Não que a gente vai ser mudo, não, né? Eu vivo sorrindo, coisa e tal. Mas assim, é maneira. Então assim, é a sua escolha. Quero ser feliz, quero ser tal, agradeça, né? Mas o fulano, ó o sentimento que você está cultivando.
Mas André, ele está errado. Você já acabou de falar. O erro é dele, não é seu. Deixa ele, reza por ele. Acabou. Não absorva. Mas ele tem que ser assim, porque se não for assim. E ele está lá, belo, lindo, formoso, sorrindo, tal, não sei o quê. E você? Então, é dele? É dele. Cada um presta conta do seu ato. É você. Então, a sua escolha. Então, peraí, vou fazer assim, tal. Vou conseguir tirar algo bom, né? Às vezes até aquela pessoa que ela age daquele jeito, não, mas ela está me ensinando como não ser. Ainda vou agradecer, obrigado por ela me ensinar. Ela ainda está me ensinando, olha só para você ver. De um jeito ou de outro ela está me ensinando. Isso é bom. E reza por ele, reza por ela. Quais são as primeiras pessoas que nós devemos rezar quando a gente vai dormir? Orar, fazer a prece. O nome é o mesmo, só muda aí, né? Rezar, orar, fazer a prece. Vibração, né? Cada um usa uma palavra, mas é a mesma coisa. Quem são as primeiras pessoas que nós devemos colocar na nossa oração? É fácil a gente colocar o pai, a mãe, esposo, namorada, né? O irmão, família. E assim mesmo tem uns da família que, olha, eu vou dizer, você ainda olha assim, você fala assim, esse eu vou colocar só porque é da família, mas olha que Jesus abençoe. Não é? Mais ou menos assim, é mais ou menos aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim pra gente, as primeiras pessoas que nós devemos orar são pelos nossos desafetos. Meu Deus! Mas por quê? Porque se ele ficar bem, ele esquece de você. Ele deixa de ser seu desafeto. Olha que legal. Tá vendo? Deus abençoa a vida dele. Que Deus cuide dela, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus... Fulano está bem, graças a Deus. Pode ter certeza que é um pensamento negativo a menos que você está recebendo. Olha que maravilha. Então, quando a gente vai dormir, primeiro momento ali da nossa oração, os desafetos. Mas eu não sou desafeto de ninguém. Mas se você souber que tem um desafeto, reze por ele. Entendeu? Seu dia ser mais leve, né? Aí é viver a vida, manter o sorriso, ser feliz. A vida é bela. Essa frase não é minha não, tá? Mas eu falo sempre. A vida é bela. A gente que estraga ela. Simples. Você pode escolher. Tá? E não é ninguém que vai fazer por você. Não tem. É você que tem que fazer. A espiritualidade vai fazer? Vai te ajudar. Juntamente com você. Só ela. Eu quero que ela mude, mas eu não quero mudar. Não vai dar certo nunca. Né? Então, às vezes, a gente quer que a espiritualidade resolva sem uma atitude. Aí não tem como. Falei demais. Sábado nós vamos estar aqui. Sábado vai ter um trabalho aqui. A Michele vai estar conosco. Michele é a nossa irmã que começou aqui no projeto Mães de Luz. Ela vai estar fazendo a nossa palestra, a nossa conversa aqui. O tema, eu esqueço, mas é mais ou menos assim. Você tem fácil aí, o Nelson que sabe. Mas o tema é mais ou menos assim, que eu sou ruim de cabeça. Como que a doutrina, né, como que a espiritualidade me ajudou a vencer o luto. Mais ou menos nesse conteúdo aí, né? Que ele vai achar ali, quando ele acha eu vou... Então ela vai estar com a gente, ela que vai fazer a palestra, né? Quem for vir, eu só pediria que pudesse avisar a gente assim, eu e mais um, eu e mais três, eu e mais quatro, eu e mais tanto. Pode ler? Pode ler. Como a crença na vida após a morte me ajudou a enfrentar o luto. Como a crença na vida após a morte me ajudou a enfrentar o luto. Uma questão de crença. Tá? Então, como a crença aí na vida após a morte me ajudou a enfrentar o luto, tá? Luto, uma questão de crença. Então esse vai ser o tema aí. E eu só peço que quem for vir, se ainda não marcou lá, porque
O centro tem a página no Facebook, tem no Instagram e tem um canal no YouTube. Quem quiser seguir lá, essa nossa conversa fica tudo, eu chamo de conversa, tá? Ela fica tudo ali no YouTube. André Rocha 400, né? @ André Rocha 400 oficial. É o YouTube do centro, né? O Instagram lá é o nome do centro também, tá certo? Então assim, a gente deixa ali, e quem puder só avisar. Eu estou indo aí, mas por quê? Porque a gente tem uma cantina, a casa se mantém daquela cantina, é dali que a gente paga as despesas de tudo isso aqui, tá? Que é uma casa alugada, então não preciso nem falar o resto, né? Água, luz, aluguel, material e aí vai. É da cantina e do bazar. Então a gente precisa adequar a cantina ao número de pessoas que vai estar presente, para que não sobre, mas para que também não falte. Então é só por isso que a gente pede, tá certo? Dia 13 de maio, quinta-feira que vem. Maio não, junho, né? Perdão, eu tô chegando lá. 13 de junho, aniversário de Guará. Então vai ser feriado. Aí nós não vamos abrir, tá? Então, dia 13 nós não vamos abrir, ok? Que Deus abençoe, fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente, só vou pedir celular desligado ou silencioso. E aqui dentro do salão a gente não conversa, tá? Aí, André, eu quero conversar. Vai lá na cantina, senta,